Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa aula. Na última aula, nós falamos sobre a questão da Era Vargas. Eu vou dar continuidade falando aqui a partir do plano COI, tá? O que seria esse plano COI? Lembra que Vargas ele vai assumir o poder e aí, depois da intentona comunista, ele vai estabelecer agora uma forma de se manter no poder. Ele vai dizer que existia um plano estabelecido pelos comunistas de tentar assumir o governo brasileiro, e aí vai ser encontrado um manuscrito e tudo mais, que é um projeto formal. Tá? O que acontece? A luta contra o comunismo, né, acabar colaborando para o processo, e principalmente oficiais de Forças Armadas, a darem um golpe preparado por Vargas, tudo mais. E isso vai afetar de forma bastante gigantesca a estrutura do Brasil, tá? As eleições iam se aproximando, Vargas tinha o apoio do chefe do Estado-Maior, dos generais e tudo mais, e ele queria se manter no poder do Brasil, ainda dentro de uma estrutura de uma sociedade formal, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ser feito um plano secreto por parte de Vargas, junto com algumas pessoas, que é o plano COI. Vão redigir um material, tal, vão dizer que achamos aqui um plano que é dos comunistas, que tem como finalidade o controle da nossa nação. Não vamos deixar, tá? É um plano forjado, tá? Que afirmava que os comunistas iriam dar um golpe no Brasil e quem estaria apoiando esse movimento é a União Soviética, iriam derrubar o governo Vargas e assim sucessivamente, fazer a matança de políticos e invadir casas, escolas e tudo mais. Bom, é um plano inexistente, foi um plano forjado na época, tá? Mas que funcionou. Funcionou para que Vargas se mantesse no poder, tá bom? O que nós vamos ter primeiro? No dia 30 de setembro de 1937, vai ser divulgado esse plano em rede nacional, tudo mais, e o que vai acontecer? O clima vai ficar muito favorável a Getúlio Vargas, muito favorável, porque as pessoas já estavam abismadas, principalmente com a chamada intentona comunista, com o movimento, tudo mais que já havia feito, violentíssimo e tal, mas Vargas atribui a eles, aos comunistas, essa ideia de um plano e espalha, principalmente nas mídias, essa situação relacionada a incidentes com a camada popular e tudo mais, tá? O que Vargas vai fazer? Como todo governante em uma situação dessa vai fazer, e ele com muito mais vontade irá fazer. Declara, um decreta-se o Estado Novo, faz um decreto de proteção, tal, tudo mais. Vale sempre um textinho ser afirmado que a farsa, na verdade, do Plano COI foi um projeto conjunto de vaga dos militares e da burocracia civil, com o objetivo de criar um Estado ditatorial. Tá? Esse é o objetivo. Esse Estado ditatorial iria ser estável, acabar com a autonomia dos Estados, com a ideia de federalismo, ia submeter as chamadas antigas oligarquias que vieram antes de Vargas, regionais, a um poder do Estado. Ou seja, o Estado ia controlar diretamente tudo que tinha, tá? E aí, com isso, o Estado novo é implantado em 37, 1937, sob o modelo do nazifascismo, tá? Tanto o modelo nazista e fascista da Europa, ele vai ser um modelo adaptado aqui no Estado Novo varguista, tá bom? Para deixar bem clara essa estrutura, Vargas ele permanece no poder, ele vai se autodeclarar, vai pegar as mesmas características. Vargas já vinha atribuindo algumas características muito semelhantes aos sistemas totalitários que já existiam, mas ele continua aí aplicando esse processo, tá? Lembrando que Vargas ele tem toda uma característica de um grande líder e tudo mais, a figura dele, amado pela população, populista no sentido carismático, né? E com isso ele se assemelha muito aos regimes totalitários que se tinham na Europa, tá? Então, o que seria esse Estado Novo? O Estado Novo é um período que vai de 37 até 45, quando Vargas vai sair do poder. Primeiro, ele vai fazer uma nova Constituição. Essa Constituição vai ser a chamada polaca, tá? Com plenos poderes que vão ser ortogados a Vargas, tá? Vargas vai ser o grande líder, o grande dono do poder, o grande autoridade, um grande representação do Brasil. As eleições presidenciais
vão ser suspensas nesse momento da história e as greves vão ser proibidas, por mais que Vargas já tivesse todo aquele controle, mas as greves vão ser proibidas no Brasil, tá? O que vai acontecer? Vargas vai passar, vai passar a ter controle das políticas diretamente, políticas sociais, econômicas, tudo. E o poder dele vai ser feito por meio dos chamados decretos de lei. Ele vai decretar a lei e aí vai entrar em vigor. A Constituição, ela vai estar parada por causa desse Estado que vai ser feito, de plebiscito e tudo mais, tá? O que Vargas vai fazer? Primeiro, dissolve o Congresso Nacional, né? E o Conselho Nacional que ele tinha feito vai substituir, ele vai dissolver, ele tinha feito um Conselho Nacional, e ele substitui o Senado, tá? Então ele vai colocar outros membros lá que são da sua confiança. E com isso, Vargas vai ter um maior poder, né? Já que a Câmara do Congresso Nacional, a Câmara do Povo, ela não vai poder votar, não vai poder fazer nada, e Vargas vai fazer vai ter o controle total. Tá? Ele vai instituir os governadores dos estados e vai substituir por novos interventores, tá? Semelhante ao que já havia feito no início, lá quando ele assumiu o governo de forma, vamos dizer, por forma de sobra, né? De sobra. Então, Vargas está trabalhando dentro desse processo e, com isso, ele vai trabalhar dentro de uma política de formação. Tá? Essa política de Vargas, o que vai ter dela? Primeiro, ela vai extinguir bandeiras, armas, hinos e escudos estaduais. Tá? A política vai trabalhar esse aspecto. Pelo decreto de 2 de dezembro, ele também extingue todos os partidos políticos, inclusive a ação integralista. Tá bom? Ou seja, todos os partidos vão ser desfeitos, todos os partidos que estão aí vão ser destituídos. Tá? A fim de reprimir a oposição, o que Vargas vai fazer? Ele cria a chamada Polícia Federal, chamada vai ser chefiada por Filipe Müller. Tá? Ou seja, ele vai ter um controle, ou seja, não tem opositores políticos, então ele vai criar uma polícia especial que vai manter o controle e a ordem. Tá? Nesse processo, ele vai criar o Departamento Administrativo do Serviço Público, a DASP, em 1938, para a finalidade. O que tinha a DASP? Racionalizar a administração pública. O que ela fazia? Ela ia recrutar funcionários por meio de concurso público para poder racionalizar, transformar a administração pública em algo mais racional, e não como antigamente, dado a algumas pessoas, privilégio para algumas pessoas, tá bom? Era até de operacionalizar. No ano de 1943, ele cria novos territórios, Fernando de Noronha, Macapá, Rio Branco, território do Rio Branco, que é Roraima hoje, tá? E aí ele vai contar a Ponta de Porã e Iguaçu. E vão ser extintos em 45, esses daí, tá bom? Esse último território. Mas é importante para a gente era Vargas, porque ele vai criar esse território aqui olha, é o ponto inicial para o processo de independência, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter um levante contra Vargas, que é o levante integralista, em 1938. Esse movimento integralista é da AIB, tá? Que vai apoiar o golpe de Estado feito por Vargas, na esperança de quê? Conseguir cargos e vantagens políticos com ele, já que ele já tomou o Estado, já que tem todo o poder em suas mãos, a Aliança Trabalhista Brasileira vai tentar fazer isso. Porém, eles foram postos na ilegalidade e proibidos de continuar suas atividades. E isso vai deixar extremamente descontentes com Vargas, tá? Eles vão se sentir traídos, já que apoiaram Vargas, os integralistas vão atacar o Palácio do Catete, e o que vão fazer? Eles vão com a ideia de tentar matar Vargas. Isso em 11 de 5 de 38. Tá? Eles vão tentar matar Vargas em 38. Bom, é uma medida autoritária, uma medida radical feita por eles. Bom, depois de tudo que eles tinham feito por Vargas, eles têm esse sentimento, tá? Só que não conseguem obter êxito nisso, eles vão ser vencidos e suas lideranças vão ser exiladas do Brasil e pôr um fim nesse processo de golpe estabelecido por
por esse levante integralista, tá bom? Então, Vargas, ele se demonstra um autoritário, se demonstra uma pessoa extremamente rígida no seu controle social, político e econômico do Brasil, tá bom? O que nós podemos ver ainda? Em 39, em 27 de dezembro, vai ser criado o Departamento de Imprensa e Propaganda. É aqui que Vargas começa a ter o controle ideológico de toda a estrutura de comunicação e pensamento da sociedade brasileira. Vargas vai fazer uma mudança radical nesse processo, é uma mudança extremamente importante para que ele se mantenha no poder. Tá? O que ele vai fazer? Através disso, ele vai exercer aquilo que nós chamamos de censura total. Ele, ele vai exercer o controle das mídias, o controle da rádio, da imprensa, cinema e teatro. Ele vai ter todo o controle dos meios de comunicação que vão acabar possibilitando para ele ter o controle social sobre tudo, tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai confiscar, nesse meio tempo, através desse departamento, desse movimento que ele faz de controle, ele vai confiscar o jornal Estado de São Paulo, com a finalidade de quê? De diminuir de diminuir ou extinguir a oposição a ele, já que o jornal Estado de São Paulo fazia uma forte oposição a Vargas, tá? O DIP também trabalhava na propaganda pessoal dele, né? Por exemplo, nesse momento da história que o DIP vai fazer, pô, precisamos aproximar Vargas da população, né? Precisamos aproximar ele do povo, para que o povo sinta que ele é um representante é, deles e que está fazendo o melhor. Então, vamos criar um programa de rádio chamado A Hora do Brasil. Posteriormente, esse programa vai ser chamado A Voz do Brasil, tá? É um programa que Vargas ia na mídia e falava com o povo pessoalmente, conversava com o povo pessoalmente, e o povo se sentia acolhido por Vargas, tá? Acolhido por Vargas, tá bom? Dentro disso, nós vamos ter também a questão da chamada política das massas, né? A Hora do Brasil tinha essa finalidade também, três finalidades que ela tinha: informação, cultura e civismo, mostrar para as pessoas esse processo, tá? E através dessa rádio, Vargas vai conseguir fazer essa manipulação. Através da Hora do Brasil, a propaganda, que era uma propaganda oficial do governo, né? Chegava a locais que nem nunca se pensou em chegar antes. E a Voz do Brasil fazer essa ponte. E as pessoas se sentiam amadas por Vargas, tá bom? Por exemplo, nas cidades do interior, a propaganda era reproduzida em altos-falantes, colocada nas praças públicas: vamos ouvir o presidente, vamos ouvir o Vargas, tal, tudo mais. Era uma forma de tentar aproximar. O que nós podemos ver? Além disso, além de tudo isso, além de impor, na verdade, a questão de censura e propaganda, o Estado Novo ele vai fazer manifestações culturais, como, por exemplo, samba, capoeira. Ela vai instituir novos símbolos nacionais que vão acabar tendo uma outra característica, e aprimorando esses símbolos nacionais, demonstra que Vargas tem interesse, e é claro, ele é nacionalista. Ele deixa bem claro quando ele muda a política econômica nacional. Ele é nacionalista nesse processo, então, culturalmente, também Vargas vai tentar trazer uma nova ampliação desses símbolos nacionais, tá bom? O que nós vamos ter? As políticas sociais também vão entrar nesse processo. Por exemplo, a Constituição de 37 proíbe as greves. Quando proíbe as greves, há um recurso antissocial, uma proibição de uma ação civil, uma ação social, de bem-estar para as pessoas que querem reivindicar por direitos, tá? Começa a ser aplicada a chamada Lei do Salário Mínimo em 1940, tá? Também é uma forma de limitar, estabelecer o teto do salário para as pessoas. A criação do imposto sindical na época do salário, também em 1940, tá? Que liga os sindicatos ao Ministério do Trabalho. Os sindicatos estarão ligados ao Ministério do Trabalho, ou seja, um controle do Estado sobre os sindicatos, e também, ao mesmo tempo, sobre a questão de uma parcela, uma parte do salário do trabalhador ser para os sindicatos, tá? Vai haver a reforma do ensino médio, tá? E é interessante que vai ser a criação também do sistema, do Senai, com Vargas em 1942, tá? Vargas também cria, nesse período, a chamada
Justiça do Trabalho, que nós falamos lá na frente. Bom, lá atrás, na verdade. Lá atrás. Nós vamos ter também uma outra questão relacionada à política social, que é, em 43 surge a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que vai ter a base na Carta de Teu Labor no seu nome, tá? Ou seja, vai ter uma estrutura social que vai garantir os direitos dos trabalhadores e tudo mais. De caráter paternalista, ele trouxe algumas conquistas trabalhistas para o operariado brasileiro também, tá? Então, com isso, vai ter uma mudança na estrutura, a questão dos trabalhadores será uma questão muito mais segura na época de Vargas, eles terão bem mais, vamos dizer, Vargas vai ter um grande prestígio com os trabalhadores e tudo mais. E ao mesmo tempo em que fazia a intensa propaganda do seu governo, das suas atividades, das suas ações, foi concedido com a intenção de despertar no trabalhador o sentimento de gratidão e retribuição. Então, Vargas, ele queria que os trabalhadores, as pessoas tivessem esse sentimento. Poxa, ele fez tanto por nós, ele lutou por nós, é, cara, vamos retribuir, eu não posso negar isso aí. Tá bom? Então, era essa a intenção de Vargas, tá? Uma questão importante na economia, o que, que vai acontecer durante esse chamado período do Estado Novo? A indústria brasileira ela sofre com grande impulso, tá? A partir de 1940, com tudo isso. O que, que vai levar a isso? Primeiro, Segunda Guerra Mundial vai ser um grande efeito nisso, e, consequentemente, as importações de manufaturados vão subir para 40%. Isso acabar levando ao impulso da economia nacional, tá? Nós vamos ter a diversificação agrária com a produção abundante de matéria-prima, isso também vai ser um boom no processo econômico, a desvalorização da moeda e, consequentemente, o aumento dos preços dos produtos de importação, tá? E aí, o que que vai acontecer? Isso vai gerar um impulso no processo, na nossa questão da moeda, tá? A substituição do mil-réis pelo cruzeiro, que vai ser uma mudança na moeda que vai acabar alavancando o processo de uma nova estrutura, tá? O aumento do mercado interno e a abolição das taxas interestaduais vai ser também um outro fator que vai levar a esse crescimento, tá bom? Tudo isso acarreta uma economia em desenvolvimento, em decolar-se para um país um pouco mais desenvolvido, que era tudo que Vargas planejava quanto à economia, tá? Vai ser elaborado em 1939 um plano quinquenal para o desenvolvimento da indústria, a indústria do aço, a indústria elétrica e para a estrada, até esse plano quinquenal tinha essa finalidade de desenvolvimento em setores específicos, o Estado concedia de que forma financiamentos às indústrias privadas, e com isso ela tinha que fazer uma espécie de investidor direto na produção. Ou seja, ela tinha que produzir para o Estado passava a verba e ela produzia dentro desse processo. E assim o Brasil assiste o crescimento da indústria de bens de consumo não duráveis, como tecidos, alimentos, e das indústrias de bens intermediários, metalúrgicos e siderúrgicos na época de Vargas, porque ele incentiva esse processo, incentiva esse crescimento, tá? E Vargas, ele traz isso, por causa grande atenção, ele traz isso como uma forma econômica de curto prazo, tá? Que possibilita uma resposta ao povo também em grande escala. Então, o que nós vamos ver ainda é que nessa economia varguista nós vamos ter algumas questões, por exemplo, o Departamento Nacional de Estradas e Rodovia vai ser criado, o DNER, em 37, nós vamos ter o Conselho Nacional do Petróleo, também criado em 1938, nós vamos ter o Código de Minas, que vai acabar proibindo aos estrangeiros a exploração de riqueza sobre o solo brasileiro, dando uma ideia de nacionalização. Se tem riqueza, quem tem que explorar são os brasileiros, e ponto final, essa é a ideia varguista. Nós vamos ter a criação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 38, que vai ser uma possibilidade de controle social, identificação social e tudo mais, e nós vamos ter a Companhia Siderúrgica Nacional, que vai ser criada em 1940,
1940. Economicamente, o Brasil ele começa a crescer com esses novos mecanismos e, assim, alargar as suas características dentro da sociedade. Tá bom? Também não podemos esquecer de alguns outros pontos, como, por exemplo, a Companhia do Vale do Rio Doce vai ser criada em 42, e isso é uma empresa gigantesca que até hoje sobrevive. Nós vamos ter também a Fábrica Nacional de Motores em 43, que vai trazer uma nova característica, principalmente para a produção de automobilística. Nós vamos ter a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, que vai ser um símbolo desse processo de produção, tá? O que que ele vai fazer? Incentivou ainda a diversidade da cultura, a fim de livrar-se da dependência do café e que houvesse uma nova estrutura agrícola para poder desenvolver no Brasil, tá? Criou também um órgão especializado para o aperfeiçoamento técnico e cultivo da produção, com a finalidade de preparar as pessoas e preparar os agricultores para uma nova realidade dentro da produção agrícola, tá? Além disso, temos a questão da Segunda Guerra Mundial, que é a grande contradição do governo Vargas. Qual é a grande contradição? Ele lutou contra regimes totalitários, sendo que o Brasil era governado por um ditador. Essa grande contradição que vai acabar levando ao fim do governo Vargas, né? O Brasil era neutro, Vargas era simpatizante do fascismo, sua base governista era dividida, tá, nesse processo da Segunda Guerra. Tá? Mas, é claro, havia uma colaboração com os aliados, os Estados Unidos, por exemplo, percebendo essa simpatia de Vargas ao eixo, o que que ele vai fazer? Passa a se aproximar do Brasil. E ao se aproximar do Brasil, ele consegue cativar o Brasil. Ele concede um empréstimo em 41 para o Brasil, para construir a siderúrgica, e com a segunda conferência de consulta de Sanchilés ao Rio de Janeiro em 42, a Vargas faz uma aliança com os Estados Unidos para participar da Segunda Guerra Mundial. É claro, Vargas foi inteligentíssimo, comprou uma companhia por um empréstimo que a própria siderúrgica pagou esse empréstimo, e aí o Brasil acabou tendo que assumir um lado dentro dessa Segunda Guerra Mundial. E é claro, ele se beneficiou, Vargas se utilizou até o último momento para poder ver qual lado iria participar, tá? Qual é a grande situação? Primeiro, o trampolim da vitória, tá? Em troca do financiamento da construção da usina de Volta Redonda, ele vai assumir esse controle. Ele, na verdade, assumiu o controle, não, mas vai participar da guerra por meio dos Estados Unidos, né? A base americana no Nordeste brasileiro vai estar ali como uma forma de proximidade da Europa, tá? A Alemanha ataca o Brasil por causa dessa proximidade do Brasil com os Estados Unidos. 18 navios foram afundados e 607 mortos nessa tragédia que ocorreu no ataque, tá? Qual era a opinião pública? As passeatas dos grupos democráticos e de estudantes começaram a surgir no Brasil, tá? Pressionado, Vargas, ele vai acabar em 42, assinando a declaração de guerra contra as potências do eixo. E aí, aquele sentimento de aproximação do fascismo e do nazismo, eles vão ter que ser obrigados a sair do sentimento varguista, tá? O que que acontece? Nós vamos ter, a partir de 1944, o Brasil, ele entra e envia 23.334 soldados na chamada Força Expedicionária Brasileira, a FEB, tá? Para lutarem na Itália, sob o comando do general Mascarenhas Moraes, tá? Porque a participação do Brasil na guerra, é claro, ela tinha que ser efetivada, e aí foi a efetivação desse processo. Então, foram incorporados ao Quinto Exército Americano, tá? E vão lá para o fronte italiano, para a frente de batalha. Então, o Exército Brasileiro lutou na Itália de 44 a 45, e com isso acabou tendo uma onda de cerca de 457 franceses que vão acabar perdendo a vida lutando na guerra e lutando pelo Brasil, tá? Assim, essa foi a questão de uma contribuição para libertar o norte da Itália da dominação nazista, tá? Essa foi a contrapartida obrigatória do governo varguista para com a associação, para a sua ligação com os Estados Unidos, tá bom? O que mais nós vamos ver?
Nós vamos ter a chamada Guerra da Borracha, de 43 a 45. Esse momento é muito importante. É uma mobilização de milhares de trabalhadores na região amazônica, na chamada, na produção da borracha. Essa produção da borracha é para o mercado externo, para encaminhamento. Nós vamos ter muitas pessoas que vão acabar migrando para essas áreas amazônicas, para trás da chamada évia brasileira, do látex brasileiro, e aí mais de 60 mil mortos nós vamos ter nessa procura, tá? E aí nós vamos ter uma outra questão, que é um texto muito importante, que, ao contrário dos pracinha, estes só foram reconhecidos no combate da Segunda Guerra Mundial em 1988, e apesar de serem reconhecidos, tiveram direito das suas pensões vitalícias no valor de 2 salários mínimos. O que nós vamos ter? A borracha brasileira, ela foi exportada em grande escala para a guerra, produção de material da guerra, pneus de carros, caminhões, tudo mais, tudo foi feito, a grande maioria para guerra, tá bom? E aí chegamos ao fim desse governo Vargas, tá? Na ambiguidade de Vargas, ao apoiar os aliados na Europa contra o nazifascismo, internamente manter um governo ditatorial aqui, isso vai provocar um intenso debate após a chamada Segunda Guerra Mundial. Qual o grande debate? Como pode ser que ele faça parte, ele é um governo autoritário, lutou contra o autoritário, está do lado de uma democracia, mas o seu governo não é democrático, tá? Então, o que acontece? Em 3 de outubro de 1943, é lançado o chamado Manifesto dos Mineiros, tá? Onde existe uma redemocratização e o fim do Estado Novo, e a participação na política. Essa é a grande manifestação que vai. O que vai acontecer? Em janeiro de 45, o primeiro Congresso de Escritores, existe também a redemocratização do Brasil e a reabertura política. Em março, por meio de uma declaração de José Américo de Almeida, no jornal Correio do Amanhã, é condenada a ditadura e rompido o bloqueio da censura. Ou seja, começa-se a sair todo esse processo de estadia de votos, tá? O que nós vamos ter? Em fevereiro de 45, Vargas convoca eleições diretas para 2 de dezembro. Organiza-se, então, novos partidos para participarem dessa eleição. Aí nós vamos ter uma gama de partidos, o PTB, o A1, o UND, o PSD, o PRP e o PCB, tá? Esses partidos, eles têm aliados, vamos dar um exemplo, o PTB reunia setores vetoristas e trabalhadores, tá? Nós vamos ter aí a União Democrática Nacional, que vai representar a burguesia nacional, e o capitalismo, e o capital internacional, pessoas, ou seja, esse aqui é um pouco mais internacional. E o Partido Social Democrático, que reunia elementos conservadores ligados às antigas oligarquias, inspirados por Vargas, tá? E nós temos o Partido da Representação Popular, que havia refugiados antigos integralistas, e o Partido Comunista Brasileiro, que sai da clandestinagem a partir de 1927, e ele entra sob a liderança de um cara chamado Luiz Carlos Prestes, tá? E o que acontece? Em 18 de abril de 45, Vargas ele decreta a anistia geral. Todos os presos políticos, inclusive Luiz Carlos Prestes, vai estar nesse processo. Tá? Em 45, Vargas propõe a lei da Malaya, ou a chamada antitrust, que era? De caráter nacionalista e anti-imperialista. Essa era a grande ideia de meu controle sobre outras questões, principalmente da influência dos Estados Unidos aqui no Brasil. De tudo, Vargas ele tenta cooptar os trabalhadores e comunistas para o lado dele, pois a oposição já havia se declarado, reunido e dizendo que queria a redemocratização sem Vargas, mas Vargas não queria perder o seu poder. O PTB, que é apoiado por Prestes, ele lança a campanha Continuismo de Getúlio, instituída Queremos Getúlio, ou Queremismo, tá? É uma campanha que vai querer ainda a permanência de Getúlio e tudo mais. O que acontecia? O PTB, ele tinha uma questão de que, se Getúlio sair do governo, vão acabar com os direitos sociais que foram conquistados. Então, vamos manter ele, porque assim nós conseguimos agregar, tá? Mas, ainda assim, o que acontece? O movimento
querenista, ele vai ganhar força, principalmente a partir de agosto de 45, e quando lança o chamado grito constituinte com Vargas. Tá? Eles queriam isso. No dia 27 de outubro de 45, um comício pró-getulista é proibido pelo chefe da polícia do Distrito Federal, e aí há uma retaliação. Em retaliação, o que Vargas ele vai fazer? Getúlio substitui o chefe pelo irmão Benjamin Vargas, tá? Ou seja, ele substitui o chefe do distrito, da polícia do distrito, por outro, que era seu irmão. Os generais Góes, Monteiro e Dutra não aceitam a indicação feita por Vargas, que era seu irmão, e em 29 de outubro cercam o palácio do governo com as tropas. Qual era a finalidade? Era acabar com a ditadura Vargas. Então, Vargas é obrigado a renunciar, ele entrega o governo para o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é José Linhares. Sobre o cargo de vice-presidente, como não havia mais cargo de vice-presidente, então sobrou para o presidente do Senado ser responsável pelas eleições. Tá? Era o fim do Estado Novo, era o fim da era Vargas, e era o fim do governo Vargas. Tá? Bem, e depois Vargas ele vai voltar ao braço do povo, por eleições diretas, eleito pelo povo, tudo mais, tá bom? Gente, bom, era essa a estrutura que faltava do governo Vargas. Eu vou deixar uma atividade para vocês no SAIS, vocês vão responder lá, tá bom? Gente, muito obrigado, até a próxima.